Gastei R$ 300.000 no casamento dos sonhos da minha filha. No dia da cerimônia, ela me barrou na porta do salão que eu mesma paguei, na frente de 400 convidados. O que eu fiz depois disso, vocês vão decidir se foi certo ou errado. Meu nome não importa agora, mas o que aconteceu naquele sábado de março mudou minha vida para sempre. Eu estava ali parada, do lado de fora do salão de festas mais caro de São Paulo, vestida com meu melhor terno azul marinho, carregando o presente de casamento que havia escolhido com tanto carinho. Desculpe, senhora, mas seu nome não está na lista, diz o segurança, olhando para a prancheta pela terceira vez. Mas eu sou a mãe da noiva. Como assim meu nome não está na lista? Tem que ter algum engano, respondi, sentindo meu coração acelerar. A senhora poderia me dizer o nome completo novamente? Quando falei meu nome, ele voltou a conferir linha por linha. Não, senhora, realmente não tem. Posso chamar alguém da família para confirmar. Foi nesse momento que vi Beatriz se aproximando da entrada, radiante no vestido de noiva que custou R$ 20.000. Quando nossos olhares se cruzaram, em vez do sorriso que eu esperava, vi algo que jamais vou esquecer. Frieza total. Mãe, o que você está fazendo aqui? Sussurrou, como se minha presença fosse um constrangimento. Como assim o que estou fazendo aqui? É seu casamento, filha. Mãe, hoje não é dia para dramas. Por favor, vá para casa. Essas palavras se cravaram na minha mente, enquanto eu via a festa que me custou as economias de uma vida inteira acontecendo do outro lado do vidro. Uma festa da qual quem pagou cada centavo estava sendo excluída. Mas o que eles não sabiam é que quem ri por último, ri melhor. Sigam minha história até o final e comentem onde vocês acham que me viram. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não esqueçam de se inscrever para mais histórias como essa. Meu nome é Lúcia, tenho 70 anos, e durante 48 anos trabalhei como enfermeira no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. 48 anos acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus para chegar no plantão, cuidando de pacientes, limpando feridas, consolando famílias. Tudo isso para criar minha filha Beatriz sozinha, depois que o pai dela nos abandonou quando ela tinha apenas 2 anos. Lembro como se fosse ontem o dia que ele saiu de casa. Não aguento mais essa responsabilidade, Lúcia. Quero viver minha vida. Foram as últimas palavras que ouvi dele. Beatriz chorava no meu colo e eu chorava junto, mas no dia seguinte já estava de pé, lutando por nós duas. Foram anos difíceis. Enquanto outras mães podiam ficar em casa cuidando dos filhos, eu trabalhava plantões duplos para pagar creche, escola particular, cursinho pré-vestibular. Beatriz sempre foi muito exigente. Queria tênis da moda, roupas de marca, viagens da escola. Mãe, você não pode me buscar na escola com essa roupa, me dizia quando eu chegava direto do hospital de uniforme. Eu engolia a vergonha e a esperava na esquina para não constrangê-la na frente dos colegas. Aos 18 anos, ela passou na faculdade de administração, uma particular caríssima. Mãe, se eu não fizer essa faculdade, minha vida vai ser um fracasso, dizia. Peguei empréstimos, vendi as poucas joias que tinha herdado da minha mãe, trabalhei nos fins de semana numa clínica particular. Tudo para ela ter o diploma que sonhava. Durante os 4 anos da faculdade, ela morou numa república perto da universidade. Eu pagava o lugar, a mensalidade, a alimentação, as roupas, as festas. Quando ela se formou aos 22, eu já estava com 62 anos e meu corpo doía de tanto trabalhar. Agora vai ser diferente, mãe. Vou trabalhar e vou te ajudar, me prometeu no dia da formatura, mas a ajuda nunca chegou. Ela conseguiu um emprego como assistente administrativa e logo depois conheceu Diego. Diego era vendedor numa loja de eletrodomésticos, um rapaz simpático que logo ganhou minha confiança. No começo eu gostava dele, achava que finalmente minha filha tinha encontrado alguém decente, mas com o tempo percebi que ele só aparecia em casa na hora do almoço e nos fins de semana, quando eu cozinhava para eles. Sua mãe cozinha muito bem, me dizia sempre, como se eu fosse empregada da casa. E Beatriz ria, como se fosse natural eu servir os dois enquanto trabalhava 60 horas por semana. Os anos foram passando e eu continuava sustentando todos os gastos deles. Eles moravam comigo para economizar, mas quem pagava luz, água, mercado, era eu. Eles já vão se organizar financeiramente, Beatriz, eu dizia para mim mesma.
Mas os anos passavam e eles só se organizavam para gastar meu dinheiro. Foi quando ela completou 28 anos que me deu a notícia que mudaria tudo. Ia se casar. E não era qualquer casamento. Queria uma festa dos sonhos, o salão mais caro da cidade, com 400 convidados, banda ao vivo, menu premium. Mãe, esse vai ser o dia mais importante da minha vida. Eu mereço ter o casamento que sempre sonhei, me disse com os olhos brilhando de expectativa. E eu, como sempre fazia, disse que sim, que ela teria o casamento dos sonhos, mesmo que isso significasse gastar todas as minhas economias. O que vocês vão ouvir agora vai fazer o sangue de vocês ferver, porque foi a partir do momento que decidimos o casamento que eu descobri quem minha filha realmente era. Mãe, já achei tudo. O buffet Império Real é o melhor da cidade. São R$ 700 por pessoa, me disse Beatriz, mostrando fotos no celular de salões luxuosos com lustres de cristal. R$ 700 por pessoa. Filha, são R$ 280 mil só de buffet para 400 convidados, respondi, sentindo meu coração acelerar. Ai, mãe, a senhora sempre disse que eu podia contar com a senhora. Ou a senhora não quer que eu seja feliz? Essa maldita frase que ela usava toda vez que queria algo. Você não quer que eu seja feliz? Como se todos os meus sacrifícios não tivessem sido justamente para a felicidade dela. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois, ela chegou em casa com uma pasta cheia de orçamentos. Senta aqui que vamos fazer as contas, me disse, espalhando papéis na mesa da cozinha, como se fosse uma executiva planejando um projeto milionário. Vamos ver. Buffet, 280 mil. Decoração, 50 mil. Vestido, 20 mil. Banda, 30 mil. Fotógrafo, 15 mil. Bolo, 8 mil. Convites, 5 mil. Alianças, 12 mil. Flores, 15 mil. Espera, a interrompi. Isso dá mais de R$ 300 mil. Beatriz, eu não tenho todo esse dinheiro. Claro que tem, mãe. A senhora trabalhou quase 50 anos. Tem que ter uma reserva boa. A frieza com que ela falou isso me deu um aperto no peito, como se o dinheiro fosse automaticamente dela, como se eu tivesse obrigação de gastar minhas economias de uma vida inteira numa festa. Filha, esse dinheiro é tudo que tenho. É minha reserva para emergências, para quando eu me aposentar. Mãe, não dramatiza. A senhora vai trabalhar alguns anos mais. E além do mais, isso é investimento. A senhora está investindo na minha felicidade. Investimento. Ela chamou o meu sacrifício de investimento. Mas o que me deixou mais revoltada foi quando descobri que ela e o Diego já tinham confirmado tudo sem me consultar. Mas já fechei com o buffet, mãe. Preciso dar 50% de sinal até essa data, me disse 3 dias depois, como se fosse fato consumado. Como assim já fechou? A gente nem decidiu ainda. Mãe, se a gente não confirmar agora, eles vão dar a data para outra pessoa. Já falei para todo mundo que vai ser dia 20 de março no buffet Império Real. Sem me perguntar, sem saber se eu tinha o dinheiro, ela simplesmente assumiu que eu ia pagar. E eu, como sempre fiz na vida, cedi. Peguei empréstimo no banco usando minha casa como garantia. Saquei todo o FGTS, vendi as poucas joias que tinha. Tudo para não decepcionar minha filha no dia mais importante da vida dela. Mas sabem o que mais me doeu? Foi perceber que durante todo o planejamento, ela nunca uma vez me perguntou o que eu queria. Que música eu gostaria que tocasse, se eu queria fazer algum discurso, se eu tinha algum pedido especial. Mãe, a senhora não entende dessas coisas. Deixa que eu cuido de tudo, dizia sempre que eu tentava opinar. Um dia, 2 semanas antes do casamento, perguntei, filha, onde vou sentar na festa? Ai, mãe, ainda não pensei nisso. Mas te arrumo um lugar. A senhora pode sentar com as tias do Diego. Com as tias do Diego, gente que eu mal conhecia. Enquanto eu, que paguei toda a festa, seria colocada em qualquer mesa vazia. Foi aí que comecei a perceber que algo estava muito errado. E minha desconfiança se confirmou quando fui ao buffet resolver uns detalhes finais dos pagamentos. Dona Lúcia, que bom que a senhora veio. Queria confirmar uma coisa. Sua filha disse que a senhora não vai estar na festa. É isso mesmo? Perguntou a organizadora do evento. Como assim não vou estar na festa?
Ela disse que a lista de convidados era só dela e do noivo, e que a senhora não precisava se preocupar com esses detalhes. Minha própria filha tinha dito para os organizadores que eu não estaria presente no casamento que eu estava pagando. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei Beatriz e Diego na sala, rindo e planejando a lua de mel. Filha, preciso conversar com você. Fala, mãe, mas rapidinho que estamos ocupados. A organizadora do buffet disse que você falou que não vou estar na festa. Ela olhou para o Diego, depois para mim, e me disse a coisa mais cruel que já ouvi na minha vida. Olha, eu não queria falar isso, mas a senhora não se encaixa no perfil dos nossos convidados. É uma festa sofisticada com pessoas importantes da empresa do Diego. A senhora vai estar deslocada. Deslocada. Eu, que paguei cada centavo daquela festa, estaria deslocada na minha própria celebração. Mas a senhora pode ficar em casa fazendo alguma coisa gostosa para a gente comer quando voltar tarde da festa, completou Diego, como se estivesse me fazendo um favor. Naquela noite chorei como não chorava há anos, mas também foi naquela noite que algo despertou dentro de mim, uma força que eu não sabia que existia. Conhecem aquele momento na vida quando tudo muda, quando você se olha no espelho e não reconhece mais a pessoa que está ali? Foi exatamente isso que aconteceu comigo na manhã do casamento. Acordei às 5 da manhã, como sempre fazia para ir trabalhar. Mas dessa vez era sábado, e não era para o hospital que eu ia. Era para ver minha filha se casar sem mim presente. Fiquei ali parada no banheiro, olhando para aquela mulher de 70 anos que tinha dedicado a vida inteira para uma pessoa que não a respeitava. Lúcia, chega de ser idiota, falei para o espelho pela primeira vez na vida. Foi nesse momento que fez clique na minha cabeça. Uma memória que mudaria tudo. 3 meses antes, quando assinei o contrato com o buffet, a organizadora tinha explicado todos os detalhes legais. Dona Lúcia, como a senhora é quem está pagando, todos os fornecedores vão reportar direto para a senhora. Qualquer mudança ou cancelamento só pode ser feito com sua autorização. Na época não dei muita importância para isso, mas agora, lembrando dessas palavras, senti um arrepio diferente. Fui ao quarto e abri a gaveta onde guardava todos os documentos do casamento. Contrato do buffet, contrato da banda, contrato do fotógrafo, contrato da decoração, contrato do salão. Todos, absolutamente todos, estavam no meu nome. Todos com meu CPF, minha assinatura, meu telefone como contato principal. Meu Deus, sussurrei, sentando na cama com todos aqueles papéis espalhados. Por todos esses meses, eu tinha me sentido como uma vítima. A mãe desprezada, a mulher humilhada, a pessoa descartada. Mas olhando para aqueles contratos, percebi uma coisa fundamental. Eu não era vítima. Eu era quem tinha o controle total da situação. Beatriz e Diego podiam ter me excluído da lista de convidados, podiam ter me humilhado, podiam ter me tratado como empregada. Mas eles tinham esquecido de um detalhe muito importante. Quem paga, manda. Peguei meu celular e comecei a ligar para cada fornecedor, um por um. Alô? Aqui é a Lúcia, a contratante do casamento de hoje no Buffet Império Real. Gostaria de confirmar se está tudo certo para hoje. Sim, Dona Lúcia, está tudo confirmado. A equipe chega desde as 9 horas. Perfeito. E se eu precisar fazer alguma alteração de última hora, é possível? Claro, senhora. Como a senhora é a contratante, qualquer decisão final é sua. Qualquer decisão final é minha. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como música. Liguei para a banda. Se eu quisesse cancelar o show, é possível. Dona Lúcia, haveria uma multa de 50% do valor, mas sim é possível. A senhora tem até às 5 da tarde para decidir. Liguei para o buffet. E se eu quisesse alterar o cardápio ou cancelar parte do serviço? Senhora, como todos os pagamentos estão em dia e a senhora é a contratante oficial, a senhora tem autonomia total sobre o evento. Autonomia total. Eu tinha autonomia total sobre o casamento que custou R$ 300.000. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Às 2 da tarde recebi uma ligação da Beatriz. Onde você está? Preciso que venha me ajudar. Tenho que fazer maquiagem no salão. Para quê, filha? Eu não vou estar na festa mesmo. Ai, não seja dramática.
Você sabe que é complicado, mas pode ajudar com essas coisas. Ajudar com essas coisas. Depois de tudo que tinham feito comigo, ela ainda queria que eu fosse empregada dela. Beatriz, não vou poder te ajudar. Como assim não vai poder? Você não tem nada para fazer mesmo. Na verdade, tenho sim. Tenho algumas ligações muito importantes para fazer. Que ligações? Você vai descobrir muito em breve, minha filha. Desliguei o telefone e senti uma sensação que nunca tinha experimentado na vida. Pela primeira vez, em 70 anos, eu estava no controle da situação. E eles não faziam ideia do que estava por vir. O que aconteceu depois disso foi a coisa mais satisfatória que fiz na minha vida inteira. Vocês não imaginam a sensação de poder que senti naquele momento. Depois de uma vida inteira sendo pisoteada, finalmente eu tinha as cartas nas mãos. Mas eu não ia agir por impulso, não. Isso tinha que ser feito de forma calculada, na hora certa, e com o máximo impacto possível. Primeiro, precisava de um lugar para coordenar tudo sem ser incomodada. Lembrei que o buffet tinha um escritório administrativo no segundo andar, um local que poucas pessoas conheciam. Liguei para a gerente. Dona Lúcia, claro que a senhora pode usar o escritório. A senhora é nossa cliente VIP. Posso deixar a chave na recepção. Às 4 da tarde me arrumei com calma. Coloquei meu melhor terno azul marinho, aquele que tinha comprado especialmente para o casamento da minha filha. Passei batom, penteei o cabelo e me olhei no espelho. Hoje vocês vão aprender uma lição que jamais vão esquecer, Lúcia, disse para meu reflexo. Cheguei ao buffet às 5h30. A movimentação já estava intensa. Fornecedores chegando, garçons organizando, decoradores dando os últimos retoques. E eu, invisível no meio de toda aquela correria, subindo para meu posto de comando. Do escritório, eu tinha uma visão perfeita do salão principal. Vi quando os primeiros convidados começaram a chegar. Gente elegante bem vestida, carros caros parando na entrada. O mundo sofisticado onde, segundo minha filha, eu não me encaixava. Às 6h15 vi Beatriz chegar, linda no vestido de 20 mil reais, sorrindo e cumprimentando convidados como uma princesa. Diego, ao lado dela, de smoking, todo empolgado. Eles estavam felizes, aproveitando cada segundo daquela festa que me custou o sacrifício de uma vida inteira. Aproveitem enquanto podem, murmurei, observando da janela. Às 6h45 aconteceu o que eu estava esperando. Me viram chegando na entrada do buffet. Vi Beatriz sussurrar algo no ouvido do Diego. Vi eles me olharem com cara de irritação, e então os vi marchar até a entrada para me barrar. Foi exatamente como tinha imaginado. O segurança conferindo a lista, minha exclusão sendo confirmada publicamente, a humilhação na frente dos convidados que já estavam chegando. Tudo acontecendo exatamente como eles tinham planejado. Mas o que eles não sabiam é que eu também tinha um plano. E enquanto eles achavam que estavam me humilhando, eu estava sofrendo por dentro, porque sabia que em poucos minutos a situação ia se reverter completamente. Voltei para o escritório e esperei. Às 7 em ponto, a festa começou oficialmente. Ouvi o som da banda tocando a música de entrada dos noivos. Vi pela janela os convidados aplaudindo, as taças de champanhe sendo servidas, o início da celebração. Deixem eles se divertirem um pouquinho, pensei, organizando todos os contratos na mesa do escritório. Às 7h15 liguei para o primeiro fornecedor. Alô, aqui é a Lúcia, a contratante do evento que está acontecendo agora no Buffet Império Real. Oi, Dona Lúcia. Está tudo uma maravilha aqui. Os convidados estão adorando nossa apresentação. Que bom. Escuta, preciso que vocês parem de tocar agora. Como, dona? Preciso que parem a música imediatamente e se retirem do evento. Mas, Dona Lúcia, é sério isso? Absolutamente sério. Vocês têm 5 minutos para parar e se retirar, e podem levar todos os equipamentos. Ouvi um silêncio do outro lado da linha. Depois, a senhora tem certeza? É que nos parece muito estranho parar no meio da festa. Tenho certeza absoluta. E lembrem-se de que é para mim que vocês estão recebendo hoje, né? Desliguei e esperei. Em menos de 3 minutos a música parou abruptamente.
Do escritório pude ver a confusão no salão, convidados se olhando uns para os outros, Beatriz e Diego correndo até a banda, desesperados tentando entender o que estava acontecendo. Vi minha filha discutindo com o líder da banda, vi Diego tentando convencê-los a voltar a tocar, mas os músicos apenas balançavam a cabeça e começavam a desmontar os equipamentos. Primeira lição: respeito, sussurrei, sentindo mais satisfação do que jamais tinha experimentado. Mas isso era só o começo. Esperei mais 15 minutos para que se acalmassem, para que achassem que tinha sido apenas um problema técnico. Vi quando colocaram som alternativo, quando a festa tentou voltar ao normal. Foi aí que fiz a segunda ligação. Alô, serviço de bebidas do Buffet Império Real? Sim, aqui o supervisor do bar. Aqui é a Lúcia, a contratante do evento. Preciso que parem de servir bebidas alcoólicas imediatamente. Dona Lúcia, mas por quê? Porque estou ordenando que recolham todas as bebidas e fechem o bar. Está cancelado. Mas senhora, os convidados vão reclamar. Não quero saber dos convidados. Obedeçam ou se entendem comigo. Em 5 minutos, vi os garçons recolhendo todas as taças, fechando o bar, deixando 400 convidados sem bebida no meio de uma festa de casamento. A confusão no salão estava ficando maior. Vi Beatriz correndo de um lado para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Vi convidados reclamando, perguntando por que não tinha mais champanhe, porque o bar tinha fechado. E eu lá em cima, presenciando tudo, com todos os contratos espalhados na mesa, planejando o próximo movimento. O que vocês vão ouvir agora foi o momento mais glorioso da minha vida. Depois de 70 anos sendo pisoteada, finalmente chegou a hora da justiça. Esperei mais 20 minutos, observando o caos lá embaixo. Vi minha filha correndo de um lado para o outro, tentando resolver os problemas. Vi os convidados sussurrando entre si, claramente incomodados com a situação. Vi Diego no telefone, provavelmente tentando entender o que estava acontecendo. Era a hora do golpe final. Liguei para o buffet. Alô, aqui é a Lúcia, a contratante. Preciso falar com o chefe responsável. Sim, dona Lúcia, aqui o chefe Maurício. Está tudo uma delícia, os convidados estão elogiando muito. Chefe Maurício, preciso que parem de servir a comida agora. Como, dona? Recolham todos os pratos, fechem a cozinha e cancelem o jantar. Mas dona Lúcia, são 400 convidados. Eles estão esperando o jantar há mais de 1 hora. E vão continuar esperando porque não vão jantar. Senhora, a senhora tem certeza? Isso vai causar um tumulto enorme. Chefe, quem está pagando o salário de vocês hoje? A senhora, mas... Então não tem mais. Cancelem tudo agora. Em 15 minutos, vi os garçons retirando todos os pratos, fechando as mesas do buffet, levando embora toda a comida. 400 convidados elegantes ficaram ali parados, confusos, sem bebida, sem música, sem entender absolutamente nada. E foi nesse momento de caos total que decidi fazer minha entrada triunfal. Desci as escadas do escritório e caminhei até a entrada do salão. O segurança, o mesmo que tinha me barrado antes, me olhou confuso. A senhora não podia entrar antes. Agora posso, respondi, passando por ele com toda a dignidade do mundo. Quando entrei no salão, foi como se o tempo parasse. 400 pares de olhos se fixaram em mim. O silêncio era ensurdecedor. Lá no fundo, perto do altar decorado com flores de 15.000 reais, vi minha filha me encarando com expressão de terror total. Caminhei pelo meio do salão devagar, saboreando cada segundo. Meus passos ecoavam no silêncio absoluto, até chegar bem na frente da Beatriz e do Diego. Oi, filha. Como está sua festa? Mãe, o que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui. Não é interessante? Porque quem pagou 300.000 reais por essa festa fui eu. Um murmúrio percorreu o salão, os convidados finalmente entendendo quem eu era. Mãe, pelo amor de Deus, não faz escândalo. Vamos conversar lá fora. Escândalo, filha? O escândalo foi você me excluir do casamento que eu paguei. O escândalo foi você me humilhar na frente de todos esses convidados.
O escândalo foi você me tratar como empregada depois de eu ter dedicado minha vida inteira para você. Minha voz estava firme, mas eu não gritava. Falava alto o suficiente para todos ouvirem, mas com toda a dignidade que tinham tentado tirar de mim. Senhora, a senhora está interrompendo nossa festa, disse Diego, tentando bancar o valente. Sua festa! Sua festa! Soltei uma risada seca, sem alegria. Diego, você pagou alguma coisa aqui? Bom, não, mas... Então não é sua festa. É minha festa, que eu paguei com minha reserva de aposentadoria, com o dinheiro que economizei trabalhando 48 anos como enfermeira. Peguei meu celular e coloquei no volume máximo. Tinha gravado uma conversa que a Beatriz teve com uma amiga 3 dias antes, quando achava que eu não estava ouvindo. A voz da minha filha ecoou pelo salão inteiro. Imagina se ela se senta na mesa principal? Falei para ela que não se encaixa no perfil dos convidados. Ai, é constrangedor, sabe? Ela é só uma enfermeira aposentada. O pessoal da empresa do Diego são todos executivos, gente importante. Não posso deixar ela fazer papel de idiota no meio dessa gente. O silêncio no salão era sepulcral. 400 pessoas ouvindo minha própria filha me humilhando. Mas a gravação continuava. E além do mais, ela tem obrigação de pagar, né? É minha mãe. Para que ela quer guardar dinheiro mesmo? Não tem mais nada na vida além de mim. Desliguei o celular e olhei para Beatriz. As lágrimas desciam manchando toda a maquiagem do rosto. Mãe, eu não queria dizer isso. Não queria, filha. Na verdade, você passou a vida inteira me dizendo isso de formas diferentes. Me virei para os convidados que estavam paralisados presenciando aquela cena. Acho que podem ir embora. A festa acabou. Não tem música porque eu cancelei a banda. Não tem bebida porque eu cancelei o bar. Não tem comida porque eu cancelei o buffet. E sabem por quê? Porque quem paga, manda. Mãe, você vai me enlouquecer. Beatriz finalmente explodiu. Você destruiu meu casamento. Eu destruí? Filha, quem destruiu foi você quando me excluiu, quando me humilhou, quando decidiu que eu não era digna de estar presente no casamento que eu mesma paguei. Me virei para o Diego, que estava pálido como um papel. E você, Diego, que me chamava de Lúcia mas nunca me tratou como sogra, que comia na minha mesa todo domingo mas disse que eu não tinha classe suficiente para me sentar na festa. Espero que vocês dois tenham aprendido uma lição hoje. Que lição? Perguntou Beatriz ainda chorando. Que respeito não se compra com dinheiro. Mas desrespeito pode custar muito caro. Comecei a caminhar em direção à saída, mas parei e me virei uma última vez. Ah, e Beatriz, para você ter o casamento dos seus sonhos, vai ter que achar outra pessoa para pagar. E saí daquele salão de cabeça erguida, deixando para trás 400 convidados em choque, uma filha histérica, um genro humilhado e uma lição que jamais vão esquecer. Do lado de fora respirei fundo. O ar nunca tinha parecido tão puro. Pela primeira vez, em 70 anos, me sentia realmente livre. Mas não achem que a história acabou aí. Não, não acabou. O melhor ainda estava por vir. Vocês não imaginam o quanto foi libertador sair daquele salão. Depois de 70 anos vivendo para agradar os outros, principalmente minha filha, finalmente tinha colocado um ponto final em toda aquela submissão. Cheguei em casa naquela noite e fiz algo que não fazia décadas. Preparei um jantar só para mim. Fiz meu prato favorito, abri uma garrafa de vinho que estava guardando há anos, coloquei uma música que gostava e jantei sozinha, em paz, pela primeira vez na vida. Às 11 da noite, o telefone tocou. Era a Beatriz. Mãe, você precisa voltar aqui e resolver essa situação. Os convidados foram embora todos confusos. O pessoal da empresa do Diego ficou constrangido. Foi uma humilhação total. E o que vocês querem que eu faça? Que você ligue para os fornecedores e peça para eles voltarem. Soltei uma risada tranquila, liberada, de quem finalmente tinha encontrado sua voz. Filha, eu não vou fazer nada disso. Vocês que se virem. Mas mãe, você estragou tudo. Não, Beatriz, eu paguei por tudo, e quando vocês me desrespeitaram, eu simplesmente exerci meu direito de cancelar o que era meu.
Desliguei o telefone e desliguei também minha vida dela por um tempo. Os dias seguintes, comecei a reorganizar minha vida financeira. Descobri que por ter cancelado serviços antes do horário estabelecido em contrato, consegui reaver 60% do que tinha pagado. Foram R$ 180 mil de volta. Com esse dinheiro, fiz algo que nunca tinha feito na vida. Pensei em mim. Quitei completamente o financiamento da minha casa. Pela primeira vez, aos 70 anos, eu era dona do meu próprio teto, sem dever nada para ninguém. Sobraram ainda R$ 60 mil. Sabem o que fiz? Me inscreve num curso de jardinagem que sempre quis fazer. Comprei plantas, vasos, ferramentas, transformei o quintal de casa no meu jardim dos sonhos. E sabem qual foi minha primeira plantação? Rosas vermelhas, mas não as rosas da Lúcia submissa que fui a vida toda. As rosas da Lúcia forte, da Lúcia que aprendeu a dizer não, da Lúcia que descobriu seu próprio valor. 5 meses depois, fiz minha primeira viagem internacional. Fui para Portugal, uma viagem que sonhava há anos, mas nunca fiz porque sempre estava gastando dinheiro com os caprichos da Beatriz. Foi em Porto, caminhando pelas ruas históricas, que recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Alô, mãe. Era Beatriz, mas a voz estava diferente, quebrada, humilde. Oi, filha. Mãe, eu preciso falar com você. Estou sofrendo. O Diego me largou. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Ele disse que não aguentava mais a pressão depois do que aconteceu no casamento. Os colegas de trabalho não paravam de fazer piada. Ele me culpou por tudo. E por que está me contando isso? Porque eu queria te pedir desculpas. Por ter estragado o casamento, por tudo, por ter te tratado como empregada, por ter te dado como garantida, por ter assumido que você tinha a obrigação de pagar minhas coisas. Me sentei num banco da praça onde estava, ouvindo o movimento do porto, e pela primeira vez senti que estava conversando com minha filha de verdade. Mãe, eu fui uma filha terrível, e só percebi isso quando perdi tudo, quando fiquei sozinha, sem o Diego, sem o casamento dos sonhos, sem seus subsídios constantes. O que você quer agora, Beatriz? Quero tentar reconstruir nossa relação, mas do jeito certo, com respeito. Quero conhecer essa mulher forte que apareceu naquele dia. Quero aprender a ser a filha que você merece. Chorei ali naquele banco do porto. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente minha filha tinha entendido. Está bem, aceito tentar. Mas com uma condição. Qual? Nunca mais vou ser a mãe que paga tudo, que resolve tudo, que se sacrifica por tudo. Essa mãe morreu naquele dia do casamento. A mãe que existe agora tem limites, tem vontades próprias e exige respeito. Eu entendo, mãe, e quero conhecer essa mãe. Voltei do Brasil 2 semanas depois. A Beatriz estava me esperando no aeroporto. Quando nos encontramos, pela primeira vez em décadas, senti que estava abraçando minha filha e não minha patroa. Hoje, 2 anos depois, nossa relação é completamente diferente. Beatriz conseguiu um emprego melhor e está pagando suas próprias contas. Quando me visita, é ela quem traz o almoço, é ela quem pergunta como foi meu dia, é ela quem demonstra interesse pela minha vida. Descobri que tenho talento para jardinagem. Minhas flores já foram premiadas em 2 concursos locais. Fiz novos amigos no curso, viajei para 15 países, comprei roupas bonitas para mim, aprendi a dançar forró. Aos 72 anos posso dizer que finalmente comecei a viver minha própria vida. E sabem qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso? Que amor verdadeiro não é sacrifício sem limites. Amor verdadeiro é respeito mútuo e reconhecimento. É gratidão. É saber que você vale por quem você é, não pelo que pode dar. Quantas de vocês que estão me vendo vivem o que eu vivi? Quantas se sacrificam constantemente por filhos, maridos, genros, netos que não reconhecem seu valor? Quantas acham que amor significa aceitar qualquer desrespeito? Eu passei 70 anos achando que meu valor estava no que eu podia dar para os outros. Hoje sei que meu valor está simplesmente em existir, em ser eu, com todas as minhas qualidades e limitações. E vocês que estão me vendo, se identificam com minha história, o que fariam no meu lugar? Já passaram ou conhecem alguém que esteja vivendo uma situação parecida?
Me contem nos comentários. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal e saber suas histórias também. Lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para descobrir o próprio valor, e nunca, jamais, aceitem ser desrespeitadas por quem deveria amá-las. Se ouviram toda a minha história, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder as próximas histórias, e compartilhem com aquela amiga que precisa ouvir isso. Até a próxima, e lembrem-se, vocês merecem respeito, vocês merecem amor verdadeiro e vocês merecem viver suas próprias vidas. Um abraço da Lúcia para todas vocês.